Às vésperas de clássico importante no Campeonato Brasileiro, o torcedor fica sabendo sobre expectativa por dois reforços que possam chegar para ajudar de maneira imediata no Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O clássico entre Vasco e Fluminense promete agitar bastante nesse sábado à noite, e principalmente devido à situação de proximidade das duas equipes. Apesar da mais recente vitória do Vasco pelo campeonato da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, que garantiu vaga nas quartas da competição, o desempenho do Vasco deixou a desejar. Agora o time enfrenta um momento bem importante no Brasileirão. Volta novamente os olhos para a competição e uma derrota neste confronto pode trazer consequências bem sérias para o Vasco. A diferença de pontos entre as equipes ficaria ainda menor, apenas um ponto, e isso colocaria o clube numa posição preocupante, bem perto da zona de rebaixamento. Por outro lado, uma vitória, um triunfo, abriria o caminho para que o Vasco pudesse subir ainda mais na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Rafael Paiva tem um desafio e tanto pela frente. Precisa montar um time forte e equilibrado para que assim possa fazer frente ao rival e buscar vencer novamente no Campeonato Brasileiro, algo que o Vasco já não consegue alcançar há algumas rodadas, e para isso deverá escalar uma equipe com o Léo Jardim no gol. Deve ser o escolhido na defesa a Paulo Henrique, Léo, Maicon, e na lateral esquerda Piton ou Vitor Luiz. O meio de campo, a expectativa é de ver Hugo Moura, Matheus Carvalho e Esforza comandando boa parte das ações no centro do campo. Já no ataque, o Vasco deve ter Adson, Verratti e Payet como as principais armas ofensivas para que consiga assim atacar o Fluminense e principalmente buscar vazar a defesa adversária. Para o torcedor, o Vasco precisa mostrar o mais rápido possível uma evolução dentro de campo, algo que já não se visualiza nos últimos compromissos. O Vasco vem baixando de maneira gradativa o seu desempenho e claro que isso se torna muito preocupante. É necessário que neste momento o Gigante da Colina, em um clássico contra a equipe do Fluminense, uma partida importante que claro vai exigir muita atenção, o Vasco possa conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro o quanto antes. O Campeonato Brasileiro é dessa forma, não se pode ficar muitos jogos sem conseguir pontuar no Campeonato Nacional. Enquanto toda a comissão técnica prepara a equipe para entrar em campo, a diretoria do Vasco tem buscado realizar algumas mudanças em seu elenco. Dois jogadores conhecidos pela torcida têm um rumo mais próximo de deixar o clube ainda nessa temporada. Os atacantes Serginho e Rossi, pouco utilizados, deverão ser negociados muito em breve. Atacantes que já não fazem mais parte dos planos do Vasco para o futuro, significa que também deixa o Cruz Maltino aberto às negociações para que ambos possam se transferir ainda nessa temporada atual. Uma situação que, claro, envolve atletas que já tiveram seus momentos de destaque vestindo a camisa vascaína, mas que no atual período, em 2024, não conseguiram ainda engrenar um rendimento que pudesse convencer o técnico e principalmente encher os olhos do torcedor. No caso de Rossi, atacante, a situação é um pouco diferente. Um jogador que já recebeu algumas ofertas de outros clubes interessados em contar com seu futebol. No entanto, o jogador esteve rejeitando algumas ofertas por esse momento. Isso mostra que o jogador, claro, tem avaliado com cuidado qual será o seu próximo passo na carreira, mas que sim tem uma busca por ainda tentar buscar o seu espaço no Vasco atual. Para o Vasco, nesse período, é bem importante conseguir algumas negociações que se tornem positivas, principalmente ao arranjar algum destino para essa dupla de atacantes. Os jogadores, assim, abririam espaço na folha salarial e no elenco e que permitiriam com que o Vasco
pudesse ir ao mercado, realizar algum tipo de esforço para contratar jogadores do setor ofensivo, algo que ainda, se é necessário, o torcedor sabe bem disso e a diretoria também tem visualizado toda a necessidade que o Vasco tem buscado, principalmente no setor ofensivo e no defensivo. O Vasco aparentemente retornou às suas atividades em relação às movimentações de mercado de transferências para reforçar o seu elenco. O time carioca tem colocado a contratação bem próxima do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que atualmente defende as cores do Atlético Mineiro. As negociações estão em um estágio bem mais avançado, faltando apenas acertar alguns detalhes de forma financeira, como o pagamento de luvas ao atleta. Se tudo correr como esperado, ele deve assinar um contrato de cerca de 2 temporadas com o Vasco. Essa contratação pode ser algo mais importante para fortalecer a defesa do time, que tem sido criticada de maneira mais recente e agora pode receber um jogador que tem experiência e que pode agregar qualidade ao setor. O zagueiro uruguaio tem um currículo e pode ajudar o Vasco a melhorar o seu desempenho de maneira defensiva nas competições que o Cruz Maltino ainda tem em seu calendário para 2024. Não é só a defesa que tem interessado o Vasco, isso porque o ataque também tem se tornado um foco para a temporada de 2024 nesse segundo semestre. E o Vasco bem estava interessado no jogador Brian Rodrigues, mas as negociações ficaram um tanto quanto complicadas. Com isso, o Vasco buscou mudar o foco e mirou em Yuri César, atacante que joga pelo Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Ele é o nome que pode, claro, animar a torcida vascaína, pois é um ponta esquerda de 24 anos de idade que tem passagem por alguns clubes importantes do futebol brasileiro e dessa forma atraiu o interesse do Vasco. Ele está desde meados de 2020 no futebol dos Emirados Árabes. O Vasco já iniciou contatos para saber quanto custaria uma negociação envolvendo o jogador. O clube entende que ele tem sim condições de ser titular na posição, onde o Vasco busca sim reforçar e entregar ao técnico atual boas opções e que possam permitir com que o Cruz Maltino possa ter um elenco bem mais equilibrado tanto na defesa quanto no ataque. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.